Seguro. Você botou o tubo sem querer. Apareceu isso. Boa noite, boa noite. Boa noite a todas, todes e todos. Ai, gente, que delícia estar nessa noite. Agradeço demais quem está por aí, quem está chegando. Vamos chegando. Esse é um projeto. Eu sou Juliana Bordalo, Praiaça Flores da Silva. E esse é um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, do concurso cultural, do Prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, do município de Santos. E eu trago um pouquinho dessa partilha, dessa minha pesquisa, nesses 4 anos voltada à palhaçaria feminina, feminista e essa dramaturgia, essas nossas narrativas. E então o projeto, a gente desenvolveu aí um vídeo onde eu trago um pouco dessa minha pesquisa e essas contribuições, inspirações que eu tive por esse tempo todo. Quem está aí lado a lado, pesquisando, investigando juntos. E espero que vocês gostem. A gente vai começar com um vídeo. É um projeto feito a algumas mãos maravilhosas, que aqui ao meu lado eu tenho o Guto Lino, Dom Lino, e essa assessora divina, maravilhosa do projeto, Fernanda Vicente. Então, tudo pensado e carinhosamente construído por todas essas mãos incríveis. Começo a live gargalhando, porque eles estão aqui do meu lado, só falando bobagem, eles estão rindo agora da minha cara. Né? Mas tudo bem, isso é ser palhaço, as pessoas não te dão credibilidade, né? E é isso, né, gente? Obrigada, eu tava muito séria, não tava dando certo, então vou relaxar. Tá? Eu quero agradecer muito, muito, muito. E vai aparecer o vídeo, tá? A gente vai soltar o vídeo aí para vocês dessa pesquisa. E depois eu volto aqui ao vivo para bater um papo e conversar, perguntem. Se quiser saber meu signo, também eu gosto de falar sobre isso, entendeu? A gente vai falando sobre o que quiser, porque esse espaço é para isso. Nosso espaço para a gente olhar para essas nossas mulheridades. Então, depois do vídeo, fica aí, espera, tá? Que eu vou estar aqui ao vivo de novo para a gente bater um papo. Olá a todos e todas e todes. Eu sou Juliana Bordalo, sou idealizadora das Praiaças e integrante desse movimento de palhaçaria feminina da Baixada Santista. E a gente começa aqui esse projeto sobre dramaturgia feminista voltada para a palhaçaria. Bom, quando a gente começa a pensar em dramaturgia e pensar em dramaturgia feminista, que é falar um pouquinho dessas nossas histórias, desse nosso universo, é narrar, né, essas nossas mulheridades. Existem alguns pontos que precisam ser citados e pensados, refletidos, né, para nós. A palhaçaria feminina, ela tem uns 4 anos que vem sendo o meu foco de pesquisa e de fazer artístico, né, voltada dentro desse lugar do circo. E quando a gente começa a pensar na história das mulheres dentro do circo, e se a gente vai pegar das mulheres nessa lona, nesse circo tradicional, a gente começa a perceber em que lugares que nós estávamos, que lugares que éramos colocadas, né? Então, sempre como partners, como assistentes de palco, como bailarinas, aeristas, equilibristas em cavalos, né? Sempre nesse lugar de beleza, né, de corpos esculturais e do belo, né, do bonito.
esse é um ponto que a gente se apega, né? Porque o lugar do ridículo, o lugar do erro, nunca nos foi dado. Nós tivemos que ir atrás e conquistar esse espaço. Bom, pensar as mulheres nesse lugar do erro, nesse lugar do ridículo, esse rompimento de padrões, né? Até hoje, estamos aí nessa militância, nessa luta, se a gente está em 2021, precisando ainda dar voz, porque algo não nos é orgânico, imagina naquele período. Né? Então, quando a gente começa a entender essa história das mulheres no circo, no picadeiro, a gente começa a perceber que essas mulheres que conseguiram se inserir nesse espaço, elas ou eram filhas desses donos de circo, ou mulheres desses homens de circo, e quando elas estavam em cena, elas estavam como escada, né, como auxiliar daquelas cenas, né, para dar a piada principal para aquele palhaço. Como quando a gente começa nessa pesquisa, né, eu permeando esse lugar de investigação, a gente descobre a palhaço Chamego, que é a primeira palhaça preta do Brasil, né, do Circo Guarani. Inclusive tem um documentário belíssimo que eu indico a todas e todos e todes, que foi feito pela neta dela, Mariana Gabriel, maravilhosa, que chama Minha Avó Era Palhaço. E conta toda essa história dessa mulher e da vontade dela de estar no picadeiro como palhaço. Porém, ela ainda assim, ela não tinha a figura da palhaça. Inclusive, muitos e muitas nem sabiam que ela era uma mulher, porque ela se transvestia de palhaço. Né? Até conta uma história, quando a Mariana ela traz nesse documentário, né, de que existe essa dúvida se aquela música que fala do palhaço Chamego foi para ela, né? Porque ele fala que não se sabe se é homem ou se é mulher, né? Mas era uma palhaça incrível, porém que ninguém sabia de verdade o gênero dela. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Minha avó nasceu dia 21 de março de 1909, na cidade de São José do Rio Pardo. O Circo Guarani passava pela região do interior paulista quando a minha bisavó, Dona Brígida, sentiu as dores do parto. Maria Elisa nasceu aqui, nessa região, como está escrito na certidão de nascimento lavrada no cartório da cidade. Diz a lenda que a pequena Maria Elisa já nasceu sorrindo e fazendo graça, sob as lonas do circo. E em 1917, ao lado da irmã Ifigênia, já encantava o distinto público com números musicais. Depois vieram as brincadeiras com o macaco pescador, as peças do circo-teatro, como as Pequenas Órfãs, que estrelou ao lado da irmã querida, e depois virou o palhaço, substituindo o irmão gostoso que ficou doentinho. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao picadeiro do Grande Circo Guarani. Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil. Se ela estivesse aqui, faria 107 anos. Há quase uma década de sua partida, eu, Mariana Gabriel, a palhaça birota, resolvi percorrer os caminhos da minha avó em sua trajetória pelos picadeiros. Em comemoração ao seu aniversário, trago aqui o meu presente, um filme sobre sua história. E quero compartilhar com vocês. Minha avó era palhaço. Palhaço homem, chamego. Preparem seus corações, aguçem suas expectativas. O grande show vai começar! E aí, quando a gente reflete sobre isso, quantas e quantas vezes nós mulheres, quando resolvemos nos colocar nessa figura da palhaça, explorar o nosso ridículo, romper com esses padrões, né?
pegar o erro e transformar no riso, né? Usar das nossas narrativas para curar também as nossas histórias, a gente também percebe esse lugar que nos foi colocado, né? De que o palhaço, quando a gente começa a estudar palhaçaria tradicional, né, esquetes clássicas, a gente entende que o palhaço não tem gênero. Então, quando a gente começa a entender esse estado, né, que é o que a gente chama, né, que o palhaço e a palhaça não é um personagem, é um estado nosso, né? Eu brinco que é a bagaceira da Juliana, é a Flores, né? Então, se Juliana é Flores, Flores é Juliana, mas a Flores vem na bagaceira da Juliana. Ela traz tudo que a sociedade me faz deixar aqui. A Flores põe aqui. Ela transparece tudo que a Juliana precisa, por conta dos padrões sociais, deixar ali guardado, calado e silenciado, né? Que é algo que a Juliana também não vem deixando mais. Que eu acho que a palhaçaria também nos traz esse lugar de pertencimento. E hoje, né, que nós temos uma potência muito grande estudando, defendendo e militando a palhaçaria feminina, né, que sim, queremos ser e somos mulheres palhaças, e sim, queremos também trazer nossas narrativas, não que temos que fazer somente isso, nada é regra, né? Nada a gente tem que estabelecer como tem que ser desta forma, né? Chega, a gente não quer mais assim, a gente tem que ser da forma que é bom para nós, né? E hoje, o meu fazer, o que me traz de pertencimento na minha arte é trazer essas narrativas, né? Falar dessas mulheridades que permeiam o meu ser e dar voz a tantas e tantas mulheres que gostariam de estar podendo estar nesse espaço, falando para tanta gente. E se eu tenho essa oportunidade e também a oportunidade de curar tantas coisas que estão ali intrínsecas na Juliana, a Flores traz isso à tona, traz isso para o picadeiro. E a palhaçaria feminina ela nos permite a isso. Então, quando a gente começa a estudar essa dramaturgia, essa narrativa, a gente percebe que é possível, sim, ter uma dramaturgia feminista voltada para a palhaçaria, né? Trazer o riso, porque dramaturgia feminista a gente sabe que é possível. E como transformar isso na palhaçaria, já que a palhaçaria é algo que a gente entende e estuda, que tem que causar. O objetivo central é causar o riso. Ah, mas como causar o riso falando de violência doméstica? Como causar o riso falando de TPM? Como causar o riso falando de solitude? A gente consegue, a gente é capaz disso. Só que a gente aprende que o riso não está aí. Ah, não, vai trazer o riso do que dói? É aí é o riso transgressor. Esse é o ponto que eu, Juliana, dentro do meu fazer e dentro da minha pesquisa, e as praiaças, que é o nosso movimento, a gente vem permeando e buscando esse riso transgressor. Esse é o ponto que eu, Juliana, dentro do meu fazer e dentro da minha pesquisa, e as praiaças, que é o nosso movimento, a gente vem permeando e buscando esse riso transgressor. Quando eu falo da dramaturgia feminista, da dramaturgia feminina, eu falo dessa relação da mulher, o texto e a cena. É disso que a gente está falando. E aí, quando a gente também fala dessa mulher em cena e dessas narrativas, a gente precisa pensar nessas nossas ancestrais, né? Essas mulheres que vieram antes de nós, a gente precisa aprender a reverenciar essas mulheres. Porque se hoje eu consigo estar aqui defendendo algo que eu acredito, é porque elas lá atrás lutaram para eu ter esse espaço de direito. De direito, porque é de direito nosso. Né? Porque se a gente também começa a estudar, fazer um estudo antropológico, quando a gente começa a pensar nas primeiras sociedades, né? Essa sociedade pré-histórica, enfim, o que a gente entende é que as relações elas eram relativamente igualitárias. O sistema patriarcal ele não estava ali inserido. Então, quando que começa esse sistema patriarcal a fazer parte da nossa estrutura social? Né? E quando, nessa pesquisa, eu percebo, enfim, que o primeiro lugar ali que
dá indícios desse sistema patriarcal é quando começa as sanções e punições no primeiro código de lei que a gente tem, que é o Código de Hammurabi, da Mesopotâmia. Ali é o marco onde as mulheres começam a ser punidas perante a lei por infidelidade, por esterilidade e qualquer conduta que os homens achem inadmissíveis. Ai, quem que definia qual seria essa punição? Os homens, né? Ali se percebe quando inicia esse sistema patriarcal. E é claro que dali a gente só foi ladeira abaixo. E assim começa o patriarcado, né? E se fomos invisibilizadas perante funções sociais, porque nos restou somente funções domésticas, certo? Imagina no circo não foi diferente, né? E aí a gente vai partir para essa pesquisa dessa palhaçaria sem gênero, né? Então, geralmente, quando a gente começa essa pesquisa, a gente é levada às gags tradicionais, a essa palhaçaria clássica, né? Que é natural que a gente comece sempre a estudar a história das coisas, quando a gente começa a pesquisar e investigar o nosso fazer diante de qualquer área artística ou qualquer setor profissional, né? A gente sempre busca entender de onde começou isso. E aí, pesquisando, e também participei de uma oficina maravilhosa, que mais para frente eu vou estar falando para vocês, sobre dramaturgia feminina e feminista, com a Carla Conká e Ana Borges, das Marias da Graça do Rio de Janeiro. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso aqui também. A gente começa a investigar e entender que nessas gags clássicas, nossa figura, ela é uma ficção, né? Por quê? É como os homens nos veem. São os nossos corpos, o nosso estado emocional sendo observado, interpretado e escrito por homens, né? Então, como é que eles nos veem? Com peitos enormes, bundas enormes, loucas, histéricas. Porque é assim que eles nos veem. E é assim que nós estamos colocadas em cena, né? De uma maneira violenta, abusiva, tóxica. E ali a gente começa a perceber, se a gente começa a realmente se aprofundar nesse estudo, que, peraí, se eu fosse escrever sobre isso, se eu fosse falar sobre a minha figura dentro dessa cena, nesse contexto, porque a gente não está falando de estrutura cômica, técnica, isso é outra coisa, né? Técnica e estrutura é outra situação, funciona, né? O riso, a comicidade, né? Ela tem uma técnica, a gente sabe disso. Porém, a gente está falando de figura, né? De corpos, de como que a gente estrutura essa cena dramaturgicamente. E aí, nesse lugar, se a gente pega as esquetes clássicas e faz uma releitura, pensando, poxa, sou uma mulher, vou pegar essa esquete e eu vou reescrevê-la. Será que não seria diferente? Aí é uma provocação que eu deixo, tá? Porque talvez para você não seja, para mim seja, enfim, fica só a provocação. Reler essas esquetes clássicas e como que eu reescreveria aquilo. Será que seria assim? Né? Então, esse lugar que a gente começa a refletir do nosso fazer. Né? Como que eu ressignifico? Não, eu não estou aqui falando em anular o que existe, né? Em colocar que tudo aquilo não serve ou não serviu para nada. Serve, é a história. São séculos com isso acontecendo, mas são séculos com isso acontecendo. A gente está em 2021 e é necessário também ser revisitado, revisto, ressignificado, né? Porque também estamos em outro momento histórico com a nossa função de mulher. Como eu quero me colocar como função social na sociedade? Eu sou uma palhaça, eu sou uma atriz, sou uma artista, como que com essa função social eu consigo, de fato, atravessar quem eu quero atravessar. Porque também é importante a gente entender para quem a gente quer falar. Existe esse foco, sim. Né? E nesse fazer eu venho descobrindo, nessas investigações, eu venho entendendo cada vez melhor, e é um processo, ainda estou em processo, eu acho que vou ficar em processo
processo muito tempo, mas é uma troca que eu venho trazer, né, com todos e todas vocês, de como que a gente entende uma maneira de atravessar ao outro e a outra de uma forma que a gente consiga ter realmente ações afirmativas. A palhaçaria feminina, ela ganha voz em meados dos anos 70, é o que a gente tem de registro, né? Porque a realidade é que os registros de palhaçaria femininas, eles vêm acontecendo agora, né? Livros e pesquisas e teses, estamos nas academias agora também, né? E as pioneiras aqui no Brasil são as Marias da Graça, que levantam essa bandeira no Rio de Janeiro, militam pela palhaçaria feminina, né, há 28 anos. São as criadoras do primeiro festival de palhaçaria feminina aqui no Brasil, Esse Monte de Mulher Palhaça. E quando eu citei lá anteriormente sobre o curso de dramaturgia feminina, né, e feminista, essa investigação, esse mergulho que se faz nas esquetes clássicas, né, e o quanto essa narrativa, esse recorte de gênero não nos contempla, né, também é ministrado pela Carla Conká e Ana Borges, das Marias da Graça. Então, assim, é muita inspiração, né? É muito atravessamento que elas têm, né, com tantas mulheres. São mulheres que alavancam e que seguram mesmo nas mãos de tantas e tantas palhaças. É o que eu sempre falo, né? A sua graça está na sua desgraça. Então, quando você acha a sua desgraça, a sua palhaça está lá, né? A sua palhaça está na sua sombra, que na verdade é a sua luz. Então, eu sempre falo, honre a sua sombra, porque é lá que está a sua luz e é lá que está a sua graça. A palhaçaria, como todo trabalho terapêutico e cultural, ele traz sempre benefícios. A cultura é uma mola impulsora. E lidar com as emoções é sempre benéfico para qualquer cidadão. O que é a palhaçaria? É um trabalho quase humanitário, assim, a gente pode dizer, né? Porque trabalha com pessoas e para o melhor da pessoa. A gente trabalha com a verdade, né? Quer dizer, para você promover o riso, você tem que ser verdadeira. Então, é poder extrair, né? Com leveza, né? O riso, acho que dá uma outra coloração, né? Para a situação. Você pode rir das suas tragédias, das suas desgraças, dos seus problemas, né? Que todo mundo tem. Mas acho que o riso traz um ar novo, né? Há 9 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer a oficina com as Marias da Graça, e que nós reunimos um número considerado de mulheres que já vinham assistidas de outro trabalho que é feito também vinculado ao CEDIM, que é o CIAM, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. E eles faziam a ponte, traziam as mulheres que estavam sendo tratadas lá do lado jurídico e emocional para essas atividades das oficinas que eram oferecidas aqui no CEDIM. Eu fazia parte do CIAM, né? Então, elas foram se apresentar lá. Elas foram lá para nos convidar para participar da palhaçaria, né, das Maria da Graça. Eu fiquei meio receosa, porque eu falava assim, não quero ser palhaça. Eu achava que era ser palhaço mesmo. Porque você chama para uma oficina de palhaçaria, as pessoas acham que é uma coisa, que é bobagem. Que, para quê? Palhaço, palhaço de circo. As pessoas debocham, acham que é uma coisa... E, cara, quando você entra numa oficina dessa, você vê qual a onda que é, entendeu? É realmente um processo de autoconhecimento, de autodomínio também, de si mesmo, e de também aprender a lidar com as pessoas. A gente aqui não tem o objetivo de formar palhaças, o objetivo de que elas se encontrem essa palhaça, mas o objetivo é que, através da técnica da palhaçaria, que é uma técnica que trabalha com a sua verdade, com as suas questões, com o que não é, enfim, aceito socialmente, ou com o que você não gosta de mostrar, ou em determinados momentos não pode mostrar, né? Enfim, através da sua desgraça, das suas dores,
A técnica da palhaçaria atua muito nisso, porque atua na sua verdade. Então, através dessa técnica, redescobrir essa mulher, onde está essa mulher, onde está a graça dessa mulher, poder rir da minha dor, poder compartilhar e rir da minha dor, e autoestima mesmo, né? E voltar para que essas mulheres possam voltar a ter autoestima, a se gostar, a se enxergar como mulher. A mulher não pode rir dela mesma, não pode ser ridícula. Tudo que é ligado à mulher é ligado à perfeição. E aí a gente descobriu que a nossa função social era ser mulher, palhaça. Então, a gente fez, né, uma primeira oficina com mulheres vítimas de violência doméstica aqui no CEDIM, né, em parceria com o CEDIM. E aí surgiu essa vontade de continuar isso e abriu o edital, né, do Estado. E aí a gente se inscreveu para que se tornasse um ponto de cultura essa oficina de comicidade, palhaçaria para mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente tinha muito essa dúvida de como seria, né, tratar um tema tão delicado e, né, com tanta dor, tanto trauma, através do riso. Gente, não é possível. Como é que a gente vai juntar humor com dor, humor com violência? Isso não entrava na minha cabeça. Falei, não pode, são duas coisas distintas, não dá. Porque a violência, muitas vezes, ela é velada e a gente nem percebe que está vivendo aquilo. Então, foi uma experiência incrível, né, para o grupo, para a gente e tal. Eu estava sofrendo agressão verbal e eu não conhecia a agressão verbal. Para mim, a agressão era só física. Então, eu estava muito sofrida. Então, com as meninas aqui, as Maria da Graça, elas fazem a gente se sentir mulher. Então, foi muito bom, porque foi um complemento do que eu estava precisando mesmo, entendeu? Isso nos ajudou. Eu me lembro que no meu grupo, quando eu fiz um trabalho, tem uma amiga, que ficou minha amiga até hoje, que ela falou que ela morava há 20 e tantos anos numa rua e que ela sempre saía de casa com a cabeça baixa e que ela nunca tinha tido a curiosidade de levantar o olhar e observar o caminho que ela fazia há 20 e tantos anos. E depois que ela fez o curso com a gente, que ela falou, gente, eu saí de casa olhando para os meus vizinhos, para a minha moradia, observando a árvore da minha rua. Eu vivi 25 anos entrando e saindo de um local sem me permitir apreciar o olhar. E aí essa mulher deu um relato lindíssimo, assim. Ela sofreu uma violência, esse marido dela sempre foi muito violento, porque toda vez que ela saía com ele falava assim, tá olhando para onde? Abaixa esse olhar. Tá paquerando o homem da esquina? Então, ele sempre mandou ela abaixar o olhar. E no final da oficina, ela veio falar com a gente, assim, ela falou, bom, eu não sei se eu vou ser palhaça, mas eu aprendi a olhar. Cícero mascava chiclete o dia inteiro. E eu trabalhando. Um dia eu cheguei em casa irritado, sabe? E ele mascando e não estourando. Eu falei pra ele, se você estourar esse chiclete mais uma vez, e ele fez. Então eu peguei a espingarda na parede e dei 2 tiros de advertência na cabeça dele. He had it coming. He only had himself to blame. If you had been there, if you had seen it, I bet you would have gone there. Já há mais de 10 anos, mais ou menos, já existe uma rede internacional de mulheres palhaças que vem sendo tecida, alimentada, né, por tantas e tantas mulheres por esse mundo. Né, que aqui no Brasil, algumas mulheres sempre estiveram à frente dessa luta, né, como Andréa Macera, Carla Conká, Eni Marques, Nara Menezes, a gente fica até com medo de não falar os nomes, assim, né, Manuela Matusquela, enfim. E nesses meios pandêmicos aconteceu algo muito bonito, né, porque como nós mulheres nos conectamos, mesmo tão distantes, foi um momento onde eu percebi que nós nos juntamos e nos fortalecemos muito mais. Talvez presencialmente nós não tínhamos
tanta conexão, né? E nesse período também, são 3 mulheres, Eni Marx, palhaça de Recife, Manuela Matusquela, de Brasília, Antoniele Xavier, do Amapá. Elas criaram na internet um canal que desde junho de 2020, né, nesse meio da pandemia, elas começaram a fazer lives mapeando tudo que permeia esse nosso assunto da palhaçaria feminina. E, gente, é impressionante, porque elas mapearam. Pelo Brasil, elas conseguiram mapear 15 festivais de mulheres palhaças, 16 cabarés que estão acontecendo por todo o Brasil, inclusive o nosso aqui, Cabaré Viva Pagu, está entre essa estatística, né? E 60 palhaças conectadas, que estão ali alimentando, se conectando, se fortalecendo, né? Isso é muito bonito. Aí mostra a potência que nós, mulheres, e aí não somos só mulheres palhaças, mulheres circenses, somos nós, mulheres, o potencial, a força que a gente tem dentro das adversidades de se juntar e de crescer juntas. Isso é a coisa mais impressionante que no meio dessa pandemia aconteceu, sabe? E de perceber o quanto essa força nos alimentou, o quanto realmente a gente está entendendo o que é rede, né? Porque uma coisa é a gente entender que é importante estarmos juntas, é importante militarmos, é importante lutarmos, mas o que é rede? Rede de apoio, rede de acolhimento. O que é eu olhar nos olhos de outra mulher e falar, tá tudo bem, tá ruim, mas tá tudo bem, vamos juntar. Porque é difícil. Eu te entendo, eu te acolho, né? Isso é rede. Onde a gente consegue baixar com os nossos egos e trazer um pouquinho do que é a nossa mulheridade. Nós somos acolhedoras, nós não somos competitivas. Esse não é o nosso lugar. Existe uma fala que a Eni traz assim, nas lives dela, que eu acho muito bonita, que é essa releitura que a gente faz do clássico, né? Essa transgressão do riso que nós mulheres buscamos, que ela fala que nós mulheres buscamos a nossa autopoética. Eu acho isso sensacional, sensacional. E também trazendo um pouquinho desses estudos e do que vem acontecendo aí nesse meio de palhaçaria feminina. Gente, hoje a gente tem uma escola de palhaças, né? Uma escola para a formação de mulheres palhaças, né? Que é gerida, criada, idealizada pela Andréa Macera, em São Paulo, que também é idealizadora do Encontro Internacional de Mulheres Palhaças de São Paulo, tá? E nessa escola, ela trabalha com módulos e com corpo docente de mulheres, assim, sensacional. Fica também aí uma coisa para vocês buscarem, entenderem, sabe, conhecerem, e quem quiser investigar mais esse estado da sua palhaça, assim, é um lugar muito importante e que vai te acolher e te transformar também, né? Aí, falando também em formadoras, né? Carla Conká, das Marias da Graça, também é uma, modéstia à parte, é uma bruxona, ela sabe que eu falo isso para ela, tá? Ela é uma bruxona nessa formação de palhaçaria feminina. Ela tem uma fala também que eu acho que me atravessa assim, de uma forma muito forte, né? Que ela fala que ser mulher palhaça é um projeto social, porque nascer mulher já é um projeto, e ser palhaça é um ato extremamente social. Gente, isso é incrível, porque realmente, né, ser mulher palhaça é um ato político, porque é isso, sermos mulheres já é estarmos com corpos politizados, né? Porque a gente tem que defender o direito aos nossos corpos. Aí a gente também tem que entrar nessa posição de ser palhaça, que é defender a nossa função social, né? Então, assim, Carla, essa sua frase, ela me atravessa de uma forma potente, num nível, assim, espero que também atravesse a todas e todos vocês, né? E como que a gente vai buscando, realmente, quando a gente vai refletindo sobre essa dramaturgia, sobre essa narrativa, né? Não fugindo de estruturas técnicas, não, porque isso funciona, isso é necessário também a gente ter, né? A gente compreender a técnica da palhaçaria,
né? Também não é uma regra, mais uma vez eu reforço isso, né? A gente não está aqui para enfiar regra em cima de ninguém, né? Ah, e a mulher é mulher palhaça, tem que fazer uma dramaturgia feminista. Não, isso é escolha, né? Isso é uma escolha. De 4 anos para cá, eu, Juliana, Palhaça Flores, escolhi ter essa função social. Como mulher palhaça, querer trazer as minhas mulheridades e as minhas narrativas para a cena. E dentro desse contexto, em 2016, em outubro de 2016, começo a idealizar esse movimento Praiaças, essa rede que eu idealizo, mas que ela só acontece por conta de tantas mulheres incríveis que caminham ao meu lado, né? Caminhamos juntas, entendendo que todas as nossas dores e as nossas historicidades, elas fazem parte da minha história, da outra, da sua, né? Das nossas mães, das nossas ancestrais, e assim a gente vai estudando, entendendo isso, né? Esse movimento também gostaria muito aqui de ressaltar e de agradecer de coração, né? Porque esse movimento ele foi idealizado por mim, mas pelo incentivo e estímulo de um grande amigo palhaço, que é o Plínio Soares, palhaço Neia, da Bela Companhia, da qual faço parte, sou integrante há quase 13 anos. E ele me vendo num puerpério e em casa, acabada, arrasada, porque não estava podendo viajar com os nossos espetáculos. Ele vem com uma pesquisa de quando ele estava no festival, que era para eu estar também, e não pude ir, com um filho recém-nascido. Ele vem com... Tá tendo uma rede de mulheres palhaças, tem até revista, que é uma coisa também que eu preciso colocar aqui, gente. A Palhaçaria Feminina tem revista. São 4 edições de revista de palhaçaria feminina que são organizadas e idealizadas pela Michele Silveira, de Chapecó, Rio Grande do Sul. Também fica aí para vocês mergulharem no estudo, sabe? Onde ela entrevista inúmeras mulheres. As edições estão aí para acesso de todas e todos, tá? Ela tem uma página no Instagram que é o Lugar de Palhaça, que ela parte dessa pesquisa e vai mapeando essas mulheres também. E ele traz essas revistas para mim e fala, meu, se junta com mulheres aqui, né? Se alimenta dessas mulheres, busca essas mulheres para estar junta, né? Que senão você tá caindo. Você precisa se reanimar. E dali a coisa vai nascendo e vai brotando, e essas mulheres realmente chegam e se aproximam, e ali eu percebo toda essa potência e eu realmente me transformo. Que eu sou uma Juliana e uma Palhaça Flores antes das Praiaças, e sou outra a partir do movimento Praiaças. Né? E assim que a gente pensa nesse movimento Praiaças, que quem está ao meu lado, preciso falar o nome dessas mulheres incríveis, mas que quem está comigo desde o primeiro dia a ser pensado, Miriam Pessoa, Palhaça Beneta, Ludmila Correia, Palhaça Matrioska, Júlia Bertolini, Palhaça Catarina, Lilian Rocha, Palhaça Fogoió, Juliana do Espírito Santo, Palhaça Luneta, Lele Lotus, Palhaça Poropopó, Carla Lacerda, Palhaça Quintina, Flávia Lima, Palhaça Cafeína, Cris Vanuzzi, Palhaça Cora, eu, Palhaça Flores, e com essas 10 mulheres, as praiaças vão tecendo essa rede e a gente vai se acolhendo, investigando, pesquisando, e está aberta a qualquer mulher que queira entrar em contato ou que já tenha sua palhaça, queira chegar para contribuir, somar, porque esse movimento ele é construído por todas nós, cada uma com a sua potencialidade. Nós somos múltiplas e cuidando das nossas individualidades dentro de um mesmo movimento. Isso, para mim, é o que é de mais rico numa rede, né? E pensando, né, em tudo isso nas praiaças, nós, nesses 4 anos aí de movimento, a gente criou algumas coisas, como cortejo, pressas na rua, onde a gente tem essa investigação com esquetes clássicas e a gente faz uma releitura, ressignifica a partir dos nossos olhares algumas esquetes clássicas.
Já não disse que não pode fazer barulho aqui? Não! Você disse que não podia fazer barulho aqui e nem lá. Aqui você não disse nada. Mas todas as crianças podem dançar? Depois pode. Então não pode fazer barulho. Nem ali, nem lá e nem aqui. Nem ali, nem lá e nem aqui. Nem ali, nem lá e 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 aqui. Nós temos uma pesquisa muito aprofundada em paródias, inclusive acredito ser um grande carro-chefe nosso, assim, são as nossas paródias, onde a gente pesquisa músicas machistas com cunhos, com conteúdos que não nos contemplam, e a gente transforma essas músicas, parodiando essas músicas através das nossas narrativas. Lava, 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 já lavei. Passa, 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 vê se passa toda vez. Já lavou seu dedinho, já lavou seu bracinho, já lavou sua comprinha, já lavou sua roupinha. Agora pare. Tantas vezes eu mandei bilhete, imaginando que você sabia. Ficava cá no meu canto, ligada, ouvindo a barulheira que o gado fazia. Baba, por isso aprendeu, pago não se rendeu, incomodou você, que tortura sofreu. Isso é pra você entender a musa que nos faz lutar. Baba, baby, baby, baba, 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 baby, baba, 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 baby. Uma praiaça incomoda muita gente. Duas praiaças incomodam muito mais. Três praiaças incomodam muita gente. 4 praiaças incomodam muito mais. 5 praiaças incomodam muita gente. É quando gritam fora Bolsonaro, incomodam muito mais. Dentro do movimento, nós temos projetos em coletivo, nós temos projetos individuais, nós temos duplas que ali nasceram e se construíram e hoje estão aí com seus trabalhos. Todas têm os seus trabalhos também individuais, em duplas. Então, é um movimento realmente onde eu consigo entender o real significado do que é rede, né? E que quando eu penso em estar em outras redes, é dessa forma que eu me vejo inserida, que eu me vejo contribuindo, né? Me vejo dentro de um lugar múltiplo, trazendo
a minha individualidade e entendendo e acolhendo a individualidade da outra, né? Porque somos singulares, somos únicas, né? Mas juntas somos múltiplas. E isso que é o nosso belo. Esse é o nosso belo. A gente consegue ser bela sendo as pessoas mais ridículas e tontas do universo. Essa é a palhaçaria feminina. A palhaçaria feminina está aí. Quando a gente encontra esse lugar do risível dentro da dor, né? E essa frase que me contempla, né? Que eu gosto muito, que é esse riso transgressor. A palhaçaria feminina, para mim, é o parto das minhas ideias. É onde eu faço esse parto. De tudo que está aqui dentro, fervendo. E aí vai parindo através da cena, através do jogo, né? Esse nosso jogo de palhaçaria, que é esse olhar vivo, né? Essa escuta super atenta, né? Meu filho pequeno é louco por dinossauros, ele fala, eu me vejo às vezes igual aquele dinossauro, sabe? Quando ele ouve um negócio, faz tchá! Acho que a palhaçaria, ela tá ali nessa escuta, assim, super sensível, porque tudo é usado, né? Palhaçaria, tudo é usado. Qualquer som, qualquer ruído, a gente aproveita, né? O erro é o nosso ganho, nosso presente está na falha. Isso é lindo, né? Então, sejamos palhaças, possamos rir com a outra, né? E como a Carla Conká fala muito, que a gente entenda que a gente não tem que rir da outra, nós temos que rir com. Bom, falando em paródia, né, que é um dos nossos fortes aqui das praiaças, tem uma paródia que a Cris Vanuzzi escreveu, e que é uma paródia que a gente entende muito significar a nossa rede dessas mulheres aí potentes. Então, além de outras coisas que vocês vão estar vendo aqui após essa fala, eu vou aproveitar, estou aqui de Juliana, e trazendo um pouquinho desse lugar de fala para vocês, todas e todos. Então, vamos lá. Nenhuma menos não, meu bem. Marielle, somos todas nós. Eu quero fazer rir e crer que teremos um mundo melhor. Venha ver nosso valor, riso por este sofrer. Praiaças aqui, celebrando assim, rebeldia é o meu viver. Oi, gente! Internautas, internéticos, intergalácticos, ratos, haters, rotos, todos que estão aí assim, virtualmente aqui, ó, juntinhos, virtualmente. Ai, gente, eu sou Flores da Silva. Ai, muito obrigada, gente. Sou Flores da Silva, das praiaças de Santo José. Eu tô emocionada, assim, sabe? Assim, nesse momento aqui, poder trocar com todos vocês.
Bom, né? É que a gente tá em meios pandêmicos, né? Então eu quero falar que eu tô disponível. Pra elas e elas. Ele não jamais tá, nem quem votou nele. Me dá trabalho, né? Olha, quem quiser, vai aparecer assim as minhas redes sociais. Instagram, em algum lugar assim aqui embaixo da tela, em algum momento. É pra me ensinar. A gente conversa, bate papo, então. Aí eu voltei para as escolas. Aí eu descobri assim, nossa, se é só isso, eu tenho que pensar sobre essas minhas escolhas. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu comecei essa vida sendo escolhida. Veja. Comecei a ser escolhida. Escolhida pelo meu tio-avô. Eu ia na casa dele, aí ele fazia assim, flores, olha, brincando, não sei o que, brincar. E aí, foi com 5 anos que eu aprendi a jogar, sabe o quê? Joguei! Vou ensinar vocês, que eu sou craque. Papel, tesoura, pega! Até o negócio, minha gente. Joguei com várias vezes com meu tio-avô. Mas, quando eu descobri o poder da pedra, acabou. Acabou a brincadeira. A gente comecei a ganhar demais, né, gente? Aí, eu fui o quê? Viver. Sim, fui viver e cresci. Olha que maravilhoso. A adolescência, né? Aquela coisa que fica no meio das pernas. Aqueles hormônios que ficam necessariamente não pode ficar confusa, né? Loucura. Aí cheguei na adolescência e eu fiz o quê? Comecei a escolher. Aí, gente, eu escolhi o Roberto. Aí o Roberto era aquela coisa assim de cinema, sabe? É professor da Baixada Santista de Santos, né? Então aqui tem praia. Então, gente, de praia agora surfista, gente. É surfista, nossa, senhora, da 13. Aí o Roberto, né? Surfista, aquela prancha debaixo do braço, correndo na praia. Aí você Roberto, assim, ele tinha o cabelo preto, sabe? Bem preto, olhava no sol. Aqueles olhos, assim, que te olhavam, assim. Gente, não era assim, não. Aí o Roberto, ele é apaixonado. Juro, acreditava nisso. O Roberto, ele era insano pelo meu pescoço. Ele dizia que meu pescoço assim era longo. E que isso me dava um charme, uma elegância, sabe? Aí o Roberto, ele queria me ver assim todo dia. Eu tinha que sair da escola e ver o Roberto. Eu tinha que sair do Roberto. Eu tinha que falar com o Roberto, eu tinha que ficar mais distante de falar com o Roberto. Ele não é muito bom. Era muito paixão. Ai, gente, nessa loucura toda. Ai, o Roberto sempre me presenteava com colares. Ele gostava de me dar os colares, colocar os colares no meu pescoço. Ai, gente, que loucura! Ai, é tão romântico. Ele vinha, comprava um colar, colocava o colar, assim, sabe? Com tanta paixão, tanto amor, era muita loucura. Aí um dia, assim, alguns dias, eu chegava ali atrasada, eu tenho uma mais nova dentro das minhas irmãs, porque a minha mãe era criativa, Aí, uma das minhas irmãs, cheguei atrasada na casa do Roberto. O que aconteceu? Gente, o Roberto tava doido! Ele veio correndo na minha direção, mas era uma alegria que me escondia. Aí ele veio correndo, ele deu uma peça assim tão forte. Ele veio tão forte. Aí você sabia, era muita paixão, gente. Nossa Senhora, olha só. Os colares arrebentavam, minha gente. Claro, a gente era adolescente, colar de 99, fazia arrebentar. Ai, tudo bem. Tudo bem. Cássia Eller já dizia que pra sempre acaba. Aí, lembrando que sempre acaba, eu tô disponível. Eu tô disponível pra elas e elas, ele não, ele nunca, ele jamais. E aqui botando aqui, tá não, me dá trabalho, tem que descobrir bloquear.
bacana, a gente bate o papo. Então, voltando, né, a essas escolhas. Aí eu segui os conselhos de Cassaélia, sabe? É verdade, jovem, sabe? O processo sempre acaba. Aí eu comecei a pensar assim, vou ampliar, né? Vou começar a olhar para todas as direções. Aí eu pensei o quê? Vou até molhar o Hugo. Conheci a Tati. Ai, gente. A Tati era... Nossa, Tati! Olha, gente. Olha só, a Tati a gente se conheceu assim, tipo, quando no cinema, sabe? Eu abri a porta assim da sala, e quando ela virou e me olhou, ela fez uma cara, que é aquela cara aqui? Ai, eu vou aprontar. Tá pronta, Tati? Uma loucura. Ai, que loucura. Aí assim, me apaixonei pela Tati. E a Tati por mim. Foi uma paixão assim, avassaladora. Nossa, não dei a vida assim pela Tati. Foi maravilhoso. Assim. Ai, Tati. Nossa, lembrar da Tati me faz lembrar que eu tô disponível, né, gente? Pra ele não então, minha aluna. Então, voltando a Tati. Gente, presta atenção, vai falar a verdade. Quem de vocês não tem um apelidinho carinhoso? Com o nosso crush, com a crush, com a nova extraminente? Hein? Tipo, ai, que muito troco. Ai, my love in the world, in the end. Ai, meu amiguinho, meu marshmallow, essas coisas meio grandes, sabe? Eu e a Tati, a gente seguia assim no padrão. Ela era tradicional, sabe? Aquela coisa assim. Sabe? Nossa, você é louca, Flores. Você é louca? Ô, para de ser louca, meu! Mas assim, é uma loucura, sabe? Você é louca, ai, louca. Positiva, louca, negativa, que tipo de louca eu sou? E aí eu comecei a ficar nervosa, assim, eu tenho crise de ansiedade, gente. Eu não sei se vocês sabem o que é uma crise de ansiedade, mas o coração começa a palpitar, as mãos começam a formigar, se vai me dando calor, vai... Claro, né? Você começa a ser muito louca, por isso que eu sou crise de ansiedade, gente. Aí eu comecei a ficar me dando... Eu comecei a ficar louca. Aí eu comecei a achar que eu era realmente muito louca. E aí eu comecei a perceber que eu não era louca. Gente, eu não quero ser louca. Eu não sou louca. Eu posso ser louca, mas não sou louca. Isso eu não sou. Isso eu não sou. E aí comecei a pensar o quê? Não é legal. Ai, acabou, né? Acabou. Tudo bem. Cassaélia já dizia que o pra sempre acaba, gente. Não tem problema. A vida segue. A vida segue. Então, com essa vida seguindo, eu comecei assim, a refletir mesmo, sabe? Sobre essa questão. Sobre essas coisas que passaram assim na nossa cabeça, principalmente no meio de uma pandemia. Ai, eu resolvi escolher também de novo. Eu escolhi a mim. A mim. Ao meu momento. A mim mesma. Flores da Silva e toda a sua complexidade. O meu momento de tomar uma cerveja e uma taça de vinho, porque eu gosto, acho chique. O meu momento de tomar banho que eu quero. O meu momento de rir que eu quero. Quantas vezes eu quiser. O meu momento de dizer não a hora que eu quero. O meu momento de querer usar, falar com as minhas amigas no vídeo, a hora que eu quiser. Meu momento de sair, de voltar, meu momento de conversar, meu momento de viver. Meu momento de ser eu. Meu momento. Veja. E você? O que você está escolhendo no meio dessa pandemia para você? Troca comigo. A gente se fala por aí. Tchau. Oi, gente, boa noite. Que delícia estar podendo partilhar esse tanto assim de pesquisa, de investigação, de mergulho do que eu
e não somente eu, inspirada por tantas e tantas, e com tantas mulheres incríveis ao lado. E aqui eu vejo tantas mulheres maravilhosas que estão aqui nessa live, que alegria gigante, gigante, gente. Para quem não estava no comecinho, esse é um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, no concurso cultural do Prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, aqui do município de Santos, né? Então, a proposta é partilhar essa pesquisa, essa investigação que eu venho fazendo nesses últimos 4 anos em palhaçaria feminina, voltada com esse olhar para a narrativa e para a dramaturgia feminista, e eu trouxe tantas mulheres aí que me inspiram, e que são referência também. Esses materiais que vocês viram nos vídeos maravilhosos foram dessas mulheres, a gente conversou bastante, e elas nos enviaram os materiais que elas gostariam de passar e de trocar com todas e todes e todos, e é um pouquinho disso, assim. Então, eu estou muito feliz mesmo, estou ansiosa de estar aqui compartilhando, trocando com todas vocês, todos vocês. E tô vendo aqui os comentários. Gente, gratidão por ter comentado tanto, por vocês estarem interagindo, assim, a gente está aqui acompanhando, super feliz com essa troca, com esse feedback que vocês estão trazendo, e é um pouquinho disso. Se vocês quiserem falar mais, deixa eu ver. Ângela, beijo! Beijo, Ju, beijo, Lud, beijo para Yassas, que estão aí, tantas maravilhosas que constroem esses 4 anos aí juntos e juntas, e é um movimento que é nosso e que é uma família. Hoje a gente é mais que um movimento, hoje a gente é família. Lelê, toquei triângulo, você viu? Eu vi você colocando triângulo e voz, ó. Não foi ao vivo, foi gravado, mas eu não precisei nem repetir. Foi de primeira que eu gravei, querida. Juju, Lua, até minha mãe, gente, passou aqui na live. Até minha mãe. Já tô olhando pro lado, vocês estão vendo aqui? É porque tem pessoas aqui fazendo, tô chique. Aí estão fazendo aqui o stream. Então a gente vai vendo aqui os comentários, tá vendo? Eu vou virando. Sabrina, um beijo, Sá, um beijo. Que prazerzaço. Sempre falo que você foi um presente da gente se conhecer, né? Ai, quanta mulher linda, gente, quanta mulher linda. Vila Pantanal, né, Juju? Gente, fica aí atentes, porque agora em 2021 a gente está com um projeto muito bonito com a Vila Pantanal, com essas mulheres aí para fortalecer essa nossa rede de mulheridades. Então fica aí atente, projeto Elas por Elas. Fique espertos que vai estar aí rolando, vocês vão ter notícias. Que ótimo, gente. É um pouquinho disso, então. A pesquisa que eu venho entendendo um pouquinho de como trazer esse riso, e esse riso que a gente vem entendendo, assim, eu acho que não é uma regra, como tá lá, como eu falo, eu não sinto ser uma regra que toda mulher palhaça tenha que trazer uma narrativa feminista. É uma escolha, né? Como diz o meu número, esse hoje é o meu filho, assim, é um número que eu tenho muito, muito carinho, assim, que são as nossas escolhas, né? Então, hoje eu escolho querer poder usar a minha função social, né? A minha escolha de ser palhaça e juntar nessas narrativas e com as minhas mulheridades e com o que eu quero falar, né? Então, não sinto que toda mulher palhaça tem que ser feminista, que a gente ouve, né? Como há pouco tempo eu escutei de um palhaço no interior de São Paulo sobre limites do humor, que a única coisa que ele precisava entender era a palhaçaria, que ele gostaria de conversar sobre a palhaçaria feminina, é entender os nossos limites de humor. Então fica o convite, né? Fica o convite, se vocês quiserem conversar sobre limites de humor, acho que a gente tem bastante coisa para conversar, não é mesmo? Porque eu acho que nós temos uma dramaturgia super ampla, a gente permeia todas as camadas sem restrições, né? E utilizando sim do riso, utilizando sim das nossas potencialidades, né? A gente entende que às vezes as narrativas podem atravessar e chegar de uma maneira que seja um pouco incomodativa, porque é natural quando a gente se vê numa situação indelicada, né? Nessa narrativa, mas é algo, acho que muito interessante, talvez nós mulheres um dia dialogarmos
com um palhaço sobre limites de humor, né? Esse palhaço se sentiu interessado em falar sobre isso, fica aí o convite. Hã? Ah, não temos limite, Juju. Não temos limite. Na verdade, a gente não precisa, né? Por quê? Por quê? Por quê? Quem que pôs? Qual que é esse limite, gente? Qual que é esse limite, né? O estrutural? Quem que vai falar sobre esse limite, né? A minha pergunta já começa daí, né? E quando teve? Quando teve limite? Vamos entender isso, né? Se a gente vai entender essas narrativas, essas esquetes clássicas aí, que limite que era quando nos colocavam nessas figuras, né? Quando nos colocavam como histéricas, loucas, quando nos colocavam em situações de abuso, né? Em ações de abuso e violência, mas eram sempre os homens ali fazendo a nossa função e o nosso papel em cena. Isso é limite? Aí a gente não tem limite? Né? Acho que a gente precisa conversar. Precisa conversar. Também te amo, Sá. Beijo, beijo. Beijo. Gente, eu tenho muita gratidão de vocês estarem aqui, realmente ficado essa 1 hora aí de vídeo. A gente pensou em fazer ao vivo, pensamos em diversas formas, mas justamente para poder trazer da maneira mais bonita e mais bem atrapalhada possível esses conteúdos, né? Então, a edição e trazer um vídeo, a gente entendeu que seria a melhor forma, porque a gente sabe que na verdade, eu gostaria de estar presencialmente falando com todos, mas não é possível. Então, dessa forma, foi a forma que a gente encontrou de ficar mais bem amarradinha, assim, e bonita, para mostrar a potencialidade de cada uma, né? Só para também reforçar, eu citei a Escola de Palhaças da Andréa Macera, né? E ela tá aí com oficinas abrindo para março. Então, quem tem aí essa paixão, ou quem está buscando, quem já está... Fica a dica também, né? Super recomendo a Escola de Palhaças da Macera. A Carla também e a Ana Borges estão sempre abrindo um curso de dramaturgia feminina. É incrível, eu já fiz e super recomendo, porque é maravilhoso demais esse curso. Essa oficina também, né? Fala... Peraí, gente, eu vou pedir para a produção. Produção, lê a pergunta, produção. Fala sobre de onde você parte para criar um número, por exemplo. Ai, tá. Vamos lá, Ju. Na verdade, eu parto das vontades e das ideias, né? Assim, vou falar do meu solo, porque, na verdade, é o único solo que eu tenho, assim, de número, né? Que é esse Escolhas que vocês viram. Esse Escolhas, particularmente, não partiu somente de uma vontade, partiu de um pedido, né? Da Thaís Périco, que é aqui de Santos. Elas têm a ONG Ela, que também é um trabalho incrível dessas mulheres psicólogas e advogadas, com mulheres que vivem em situação de violência e abuso aqui na Baixada Santista. O trabalho delas é primoroso, é necessário. E elas estavam com um projeto no Senac, isso já tem uns 2 anos e pouco, quase 3 anos. Elas estavam com um projeto no Senac, trabalhando esse assunto, né, com essa demanda desse assunto já um semestre inteiro. E aí elas me perguntaram se eu conseguiria usar, né, se a Flores conseguiria fazer um número de relações abusivas e tóxicas para apresentar para o Senac. Foram 6 sessões, e o Senac de Santos, gente, são vários andares, assim. E eu tinha que fazer naquela arena, só que não era uma arena com o público só em volta, era uma arena com o público em todos os andares. Então, eu tinha que pensar num número que eu conseguisse, né, me comunicar com tudo isso. E no começo, e aí esse foi um pedido, né? E no começo foi um trabalho bem difícil, assim, para esse número, escolhas. Eu pensei em trazer as narrativas das mulheres que eu conhecia, trazer essas narrativas que permeavam essas histórias delas para trazer para a cena. Então, eu fui escutando essas histórias de relações dessas mulheres, né, ao meu entorno, e não vinha, assim, nada que eu conseguisse encontrar também, além da narrativa, além da dramaturgia, né, o riso, né. Então, foram dias e eu escrevendo e não consegui encontrar ali onde trabalhar também essa comicidade. Então, eu comecei a escrever um pouco das minhas narrativas. Então, esse número Escolhas
esses casos, assim, né, essas histórias que vocês escutaram, fazem parte das minhas narrativas, né? E foi um processo muito de cura, assim, porque algumas histórias eu não acessava há muito tempo, né? Algumas histórias eu nem entendia como abuso. Só que conforme eu fui escutando e depois fui parando para me escutar novamente, eu me ler, né? Ler as minhas memórias e reconhecer, né, certos abusos, certas relações tóxicas que a gente vai sempre nos colocando em situação de a culpa é minha, né? A responsabilidade é minha, eu sou, enfim, né? Essas coisas que a gente sabe que vem jogado em cima de nós, né? Então, esse número, ele traz as minhas histórias, mas também foi um processo eu conseguir chegar neles, porque foi um processo de resgatar essas minhas memórias, de acessar essas minhas dores, essas minhas sombras, e conseguir transgredir com tudo isso, né? Hoje é um número que eu sou apaixonada, porque ele é muito do que a Juliana é, e a Flores bota para fora, assim, tudo isso, e é uma forma que eu vejo, assim, as respostas, principalmente no ao vivo, sempre foram muito impressionantes, assim, sabe, como chega, né, porque, claro, a gente no presencial também tem uma outra dinâmica, eu pego voluntários, enfim, eu rasgo cartaz, também no presencial tem algumas coisas que se modificam, mas muitas das vezes, assim, o espetáculo, o Dia Delas, que eu tenho com dupla com a Lud, que é minha parceira, companheira da vida toda, é um espetáculo que fala sobre maternidade, então foi um assunto que a gente quis trazer, porque permeavam as nossas histórias e as nossas vivências, né? Estou em processo de criação com a Ju Bertolini, com a Palhaça Catarina, e a gente também está trazendo muito desse lugar de vulnerabilidade das nossas mulheres, né? Como que a gente se fortalece nas nossas vulnerabilidades, mas não nas nossas que nos colocamos, mas na vulnerabilidade social que a sociedade nos coloca, né? Então, muitas dessas escolhas de como vai criar, o que vai falar, vem muito dos desejos, né? Do que eu quero comunicar, o que eu quero falar, né? Como que eu quero usar esse meu lugar de fala. Ai, tem mais, gente, ó, tô olhando pra cá. Ai, essa equipe é maravilhosa, gente, essa equipe é maravilhosa, tô aqui do meu lado com o Guto Lino, maravilhoso, ele não vai querer aparecer, ele tá rindo, que ele não vai querer aparecer, eu tô com o Dom, mas o Dom tá de cuidador de filho agora, nesse momento, o filho quis causar, aí o Dom Lino foi lá pro quarto cuidar do filho, porque isso é home office, maternidade, palhaçaria feminina, gente. Ai, deixa eu ver, tem mais, Guto? Mais limite para as mulheres. Gente. Não é essa? Mais limite? É isso. Aí quando a pessoa vem falar, a única coisa que eu gostaria de conversar com as mulheres palhaças é sobre os limites do humor. Oi, bem, que ano você vive? Vamos conversar? Pelo amor de Deus. Obrigada, amiga. Esse número ele é forte. Ele é forte para mim, ele é forte para minha família, ele é forte para minha mãe, quando minha mãe vê. Ele é forte, porque é isso, né? Foi forte. É forte para a equipe. É verdade. A gente gravando o Guto e o Dom, eles iam só se manifestando ali. Então, eu também. A gente precisa. E a Fernanda Vicente, que está em casa, meu amor. Gente, a gente está com uma assessora de imprensa. Nunca me senti tão chique. Gente, assessora de imprensa, eu preciso, assim, aqui admitir. É uma coisa que eu quero ter para a vida, Fê. Você tá vendo? Você tá me ouvindo? Eu preciso para a vida, gente. É a coisa que você olha e fala, eu jamais pensaria em fazer e assim. É por isso que quando a outra pessoa sabe fazer, a coisa funciona, né? Então, Fê, maravilhosa. Pandora Comunicação, vocês são maravilhosos, toda essa equipe, gente. A Thaís é outra maravilhosa. Olha, quem não conhece, vai lá conhecer ONG ela no Instagram, gente. Essas mulheres são potentes demais. São inspiradoras, assim. Inspiradoras, acolhedoras, é impressionante, sabe? É coração aberto, é mão para cima e vamos dar mão, né? Vamos militar e vamos lutar juntas e elas vão com 2 pés no peito mesmo do patriarcado. Essas mulheres são impressionantes. Sou fãzona delas.
Também te amo, Fê. Ai, foi a palhaça Catarina que me apresentou a Fê, mas agora já era. Agora já era, apresentou todo mundo, agora também é tudo meu também. Ah, eu acho que é um pouco disso, né? Ai, minha filha. Ai, gente, é minha filha essa, Lua Marinho. Fala sério. Fala sério, ela assistiu aqui a palestra inteira. Inteira, veja. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, eu quero agradecer de verdade, então. Vamos finalizando por aqui. Eu quero agradecer a essa equipe incrível que está aqui, o meu cachorro, que gosta de participar das lives, né? Minha filha que está sempre aqui ajudando em todos os processos, inclusive, ó, a gata, os meus animais adoram participar. Aqui a gente gosta de fazer tudo juntos, né? Essa equipe incrível, essas mulheres que me inspiram, essas amigas, irmãs, parceiras que estão aqui comigo e que correm lado a lado, que pesquisam junto, ó meu cachorro. Ele não consegue. Aqui todo mundo quer aparecer, gente. E agradecer a essas mulheres, sabe, que antes de mim, antes de nós, lutaram muito e construíram esse espaço, porque hoje esse espaço aqui que eu estou tendo para falar, inclusive um lugar de pesquisa onde eu pude mergulhar, foi porque essas mulheres antes se preocuparam em realmente começar a registrar, em realmente lutar por ocupar esse espaço, né? Porque não é conquistar, a gente tem que ocupar, né? É uma coisa que já tem que ser nossa. E dão cada vez mais força para a gente ocupar, para a gente resistir e para a gente existir. Então, viva a palhaçaria feminina, viva as nossas mulheridades, viva as nossas mulheres inspiradoras, as nossas ancestrais, as que vieram antes de nós, viva as praiaças, porque, como eu disse no vídeo, eu sou uma mulher antes e uma mulher depois das praiaças. E eu não me imagino mais sem esse movimento e sem essas mulheres. Então, viva todas, todes e todos nós. Obrigada, gente. Boa noite. Oi, Mi. Boa noite. Tchau, gente.